Boa noite a todos que nos assistem essa noite. Eu queria cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nos permitir, nesse instante, partilhar desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus e também da nossa edificação. Que seja um tempo de bênção nas nossas vidas. Que aí você, no isolamento do seu lar, ou então você que não pode se isolar por conta do seu trabalho, por algum outro motivo, que a graça e a paz do Senhor também repouse sobre a sua vida. Muito bom estarmos aqui para podermos falar sobre o nosso Deus, para podermos adorar ao nosso Senhor. Queria convidar você nesse instante, então, aonde você está, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar em louvor e adoração ao nosso Deus. Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor pelo dom da vida que o Senhor nos dá. Nós te louvamos por mais um dia de existência e te louvamos porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Nossa adoração, porque nós reconhecemos a tua bondade, nós reconhecemos o teu senhorio. Obrigado, porque o Senhor tem derramado sobre nós bênçãos, presentes visíveis e invisíveis, ansiedade da angústia. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Sabemos que o Senhor está presente na nossa vida, está presente na nossa casa, no nosso lar, e nós queremos nessa noite louvar ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor e o nosso pedido, a nossa oração é que o Senhor edifique os nossos corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queria ler com você nesse instante um salmo, salmo de número 121. O texto bíblico diz assim: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que texto precioso. Como é bom saber que nós temos a quem recorrer, a quem buscarmos. Nós cremos no poder de Deus para nos ajudar em toda e qualquer situação. Ainda que nós passemos por momentos difíceis, delicados, complicados, momentos como esse que nós estamos vivendo agora, nós temos a quem recorrer. E a palavra de Deus nos garante que ele não dormita o guarda de Israel, mas ele está sempre atento às nossas necessidades. O Senhor ouve a nossa oração, o Senhor vê a nossa aflição e o Senhor vem sempre ao nosso socorro. Louvado seja Deus por isso. Eu queria já convidar você, dentro desse nosso momento de culto, a deixar o seu pedido de oração nos comentários. Nós temos feito um grande esforço para orarmos sempre por todos aqueles que deixam seus pedidos. Nós temos esse canal de streaming fácil para nós interagirmos. Então, se você tiver algum pedido, deixe no comentário. Nós temos aqui o nosso irmão presbítero Bruno anotando os pedidos e no final, depois do nosso momento de edificação, nós queremos orar intercedendo pela sua vida, caso você tenha algum pedido especial. É claro que também a gente vai estar orando pelos pedidos que são genéricos, de todos nós, pela nossa segurança, pelo controle dessa epidemia, orar também por aqueles que estão na batalha, na frente da batalha, a nossa infantaria, aí, os médicos, aqueles funcionários da área da saúde, aqueles que de fato também precisam agora das nossas orações para que continuem trabalhando para o bem-estar da nossa população. Okay? Queria convidar você para nós lermos um outro texto bíblico e agora já entrando no momento de confissão, 2 Crônicas, capítulo 7, segundo livro de Crônicas, capítulo 7,
apenas um versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e preste atenção nisso, sararei a sua terra. Promessa do Senhor, que quando nós nos voltarmos para Ele, Ele com o seu imenso poder, compaixão, misericórdia, amor, curaria, sararia a nossa terra. Eu queria convidar você mais uma vez a ter um tempo de oração, mas agora não mais de oração, de adoração, mas sim de confissão. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e que você tivesse um momento muito particular com Deus, de intimidade, colocando diante de Deus tudo aquilo que tem te separado dele. Tudo aquilo que de uma maneira geral te faça desviar da vontade de Deus. E aí depois de você colocar, também fazer um exercício de um compromisso com o Senhor, de mudar essa história, de mudar essa forma de caminhar e caminhar mais de acordo com os desígnios e os planos de Deus. E que você nesse tempo agora fizesse esses dois exercícios, primeiro de confissão e depois um compromisso de mudança de vida. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos ter um tempo específico agora de confissão ao Senhor. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor agora com os nossos corações contritos. E nós reconhecemos que por vezes, ó Pai, temos caminhado de maneira a te desagradar. E às vezes a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas são diferentes, ó Pai, de como o Senhor deseja que nós tenhamos essas ações. E às vezes, ó Pai, não são as nossas ações o grande problema. Às vezes são as nossas omissões. E nós queremos pedir perdão, ó Pai, porque por vezes, na nossa vida, por atos, por omissões, nós temos desagradado ao Senhor. Mas a Tua palavra nos promete que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se curvar e se converter dos seus maus caminhos, pessoas possam se inspirar na nossa caminhada e na nossa forma de ser. Mas que para isso, Senhor, aconteça de fato, o Senhor nos limpe e nos perdoe de todos os nossos pecados. Abençoa, Senhor, aqueles que nesse instante oram comigo nesse sentido, que assumem um compromisso também de mudança na sua caminhada e que eles recebam do Senhor as bênçãos mais preciosas do céu. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Não é um merecimento meu, não é um merecimento seu, mas isso acontece porque o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar de toda e qualquer injustiça. Ainda nesse momento, eu quero lembrar você mais uma vez que se você quiser deixar os seus pedidos nos nossos comentários, para que depois do nosso momento de sermão, de edificação, nós orarmos por você, faça isso. Nós temos aqui o presbítero Bruno anotando, algumas pessoas já estão enviando os seus pedidos, então fique à vontade para deixar o seu. Nós não vamos só orar, né, nesse momento, depois da mensagem, mas também nós continuaremos orando a semana inteira e nós temos a nossa igreja também em movimento para que nós possamos orar também por todos esses pedidos. A gente está fazendo uma corrente de oração e eu queria que você se juntasse a nós para que nós estivéssemos clamando sempre aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos, ok? Então deixe lá o seu pedido, o seu comentário e depois nós vamos orar por esses pedidos. Muito bem, nós queremos nesse instante refletir um pouco sobre a palavra de Deus, deixar aí uma reflexão ao seu coração e que essa reflexão
tenha, acima de tudo, o objetivo de nos ajudar na nossa caminhada nesse momento de crise. E nós estamos vivendo um momento difícil, para muitos de nós, um momento único. Nós estamos vivendo uma situação de isolamento social. Algumas pessoas também chamam esse momento de quarentena. Mas eu queria chamar a atenção para uma coincidência, se assim a gente pode chamar, porque essa quarentena está acontecendo ao mesmo tempo do que nós temos dentro do nosso calendário litúrgico a quaresma, o que nós chamamos de quaresma. A quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa, que é a celebração mais importante do cristianismo. E a quaresma tem por origem, tem por significado a gente se voltar para Deus, a gente refletir sobre aquilo que a gente tem. Eu queria chamar sua atenção para esse momento precioso que nós temos de fazer desse tempo que a gente está de quarentena e de quaresma um tempo produtivo. Que não seja um tempo estéril, que não seja um tempo inútil na nossa vida, mas que seja um tempo produtivo, um tempo de reflexão, um tempo de crescimento, um tempo de fortalecimento. E nós podemos fazer isso no Senhor. Nós podemos fazer isso em Deus. E Deus tem muito para fazer nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes. Ele tem muito para fazer com que a gente cresça nesses momentos de deserto. Então eu queria convidar você, antes de tudo, usar desse momento para ser um momento produtivo, de crescimento na sua vida. E nós queremos ajudar você nesse processo, ajudar a sua família. E nós queremos hoje, ou a partir de hoje, começar uma série de reflexões para falar a respeito da cruz de Cristo. Como nós estamos na quaresma e caminhando para a Páscoa, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. É essencial que a gente olhe para a cruz de Cristo. E ao olharmos para a cruz de Cristo, nós termos respostas que sejam importantes e relevantes para o momento que nós estamos vivendo. E é nesse sentido que eu queria compartilhar uma palavra com você, uma reflexão com você, olhando para os momentos da cruz e encontrando respostas para a nossa vida nesse momento delicado de crise, isolamento social que a gente vive. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, e agora a gente vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, então abra a sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 33 ao versículo de número 38. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, de 33 a 38. Se você tiver uma Bíblia perto de você, você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia. Mas se você não tiver, não tem problema. Apenas ouça atentamente as palavras que a Bíblia nos traz, para que depois a gente tire uma reflexão preciosa para as nossas vidas. Evangelho segundo Lucas 23, de 33 a 38. O texto bíblico diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. É interessante que, nesse momento específico que nós lemos, Jesus já havia sido julgado tanto pelo tribunal religioso como também pelo tribunal civil. E também Jesus já havia, nesse exato momento, percorrido toda a via dolorosa, enfrentando ali o peso da cruz, os insultos, os xingamentos, as bordoadas dos soldados, as chicotadas. Jesus já havia passado por tudo isso e agora ele chegara exatamente num lugar chamado Gólgota, que em português quer dizer caveira.
o lugar que era próprio para a crucificação dos malfeitores. Jesus agora estava passando pela pena de morte mais cruel que existia no Império Romano. A gente sabe hoje, por estudos científicos, que uma pessoa que era crucificada tinha fortes cãibras, ela tinha asfixia, ela sofria dores extremamente cruéis. A pessoa que estava sendo crucificada, assim como Jesus, provavelmente a causa da sua morte seria por esgotamento, ou então por sufocamento, ou uma terceira alternativa, por hemorragia. E Jesus estava exatamente nesse momento enfrentando essas situações. Mas sabe uma coisa que é curiosa, você que nos assiste? O centro ou o acento desse texto não está sobre o sofrimento da cruz. O acento desse texto não está sobre essas coisas que nos chocam à primeira vista. Mas o acento desse texto está sobre as atitudes que Jesus teve. As atitudes de Jesus é o que chamam a atenção nossa nesse texto. E o que esse texto quer guardar na nossa mente e coração não é o Calvário, né, como a gente chama, que Jesus passou. Mas o que esse texto quer guardar na nossa mente e coração, pelo menos assim eu enxergo, é sobre as atitudes que Jesus teve. E são duas atitudes que nesses breves versículos nos chamam a atenção e que eu gostaria de compartilhar com você essa noite para que você refletisse. E eu acredito que essas duas atitudes nos ajudam muito, mas muito mesmo nesse nosso momento de crise que estamos vivenciando. A primeira atitude que eu queria nessa noite chamar a sua atenção para ela é a atitude de perdoar. O versículo de número 34, logo no seu início, tem a expressão: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. É interessante que quando a gente lê essa cena da crucificação, a gente pode visualizar as conversas embrutecidas, rudes, amargas que estavam acontecendo ao pé da cruz. Conversas, falatórios, o que se podia ouvir não era coisas agradáveis, e era coisas do tipo que Jesus estava ouvindo naquele momento. Ele ouvia, por exemplo, os religiosos dizendo: se tu é o Cristo, por que você não desce daí e salva a ti mesmo? Né? A gente pode ouvir também ao pé da cruz os soldados dizendo: você não é o rei dos judeus? Por que você não se salva? Essas palavras difíceis de serem digeridas era que Jesus estava, ou eram essas palavras que Jesus estava ouvindo naquele momento. Essas eram as palavras que chegavam aos ouvidos de Jesus. Palavras que soavam como com ódio, palavras desrespeitosas, palavras que machucavam. Como se não bastasse, Jesus está na cruz. Como se não bastasse Jesus ser encontrado como um dos malfeitores que estava ao seu lado, como se não bastasse todas as bordoadas, os castigos físicos que Jesus tinha sofrido, como se não bastasse a vergonha da cruz para Jesus. Quem, em sã consciência, no momento desse, no momento onde a pessoa estava como um moribundo, prestes a morrer, podia ter uma ação ou ações como essas, de usar palavras tão vis, palavras que machucam tanto? Aliás, existe um ditado no nosso idioma, né, na nossa cultura, que diz que às vezes uma palavra dói muito mais do que uma agressão física. E é verdade isso, porque não existe nada que machuque mais alguém do que uma palavra maldita. Uma palavra maldita. Palavras malditas, elas ferem de uma maneira muito profunda. Elas ferem o interior e dificilmente elas são curadas. E era exatamente por isso que Jesus estava passando, crucificado ali, sofrendo, né, as terríveis dores físicas, mas ouvindo e sentindo também como se fossem pedras verbais sendo atiradas por aqueles homens contra a sua pessoa. Não era apenas o castigo físico,
mas também o castigo que era imposto pelas duras palavras. Eu imagino que você, na sua vida, já deve ter passado por situações parecidas. Você já deve ter sofrido com palavras malditas, palavras que ferem. Você provavelmente no seu interior pode ter até feridas que estejam ainda abertas por conta dessas palavras que ferem, dessas palavras que agridem, dessas palavras que provocam profundos ferimentos interiores na gente. Mas eu queria chamar a sua atenção para a atitude que Jesus teve. Como Jesus lidou com essa situação? Como Jesus era? Quais eram as atitudes, ou qual foi a atitude de Jesus frente a essas pedras verbais que eram lançadas contra ele? E para isso eu queria destacar o remédio de Jesus nessa noite, que nos é trazido em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, nós lemos a respeito de Jesus. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. De novo, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. O que Jesus fazia quando vinha na vida dele essas pedras verbais, quando ele no momento de maior sofrimento recebia essas pedradas que machucava ele interiormente? Como ele fazia? Jesus não revidava. Jesus não dava o troco. Jesus não se vingava, mas Jesus entregava àquele que julga com justiça e então perdoava. Jesus tinha uma atitude extremamente surpreendente e inesperada. Ele podia revidar, ele tinha poder para isso. Ele podia se vingar, porque ele também tinha esse poder. Mas o que nós vemos é que Jesus não dava o troco. Jesus não usava das mesmas técnicas de agressão, mas Jesus, ao contrário disso tudo, perdoava as pessoas que estavam lhe agredindo. Eu queria fazer você refletir um pouco nesse momento que nós estamos vivendo em quarentena, em isolamento social. A necessidade que nós temos de perdoar. O perdão traz cura. O perdão transforma a nossa vida. E por isso eu queria te perguntar nesse instante: quem é que você precisa perdoar? Para quem você precisa pedir perdão? Eu queria que você usasse desse momento para frutificar, como a gente disse no começo. E uma das respostas que a cruz nos dá para que a gente possa, nesse momento, crescer espiritualmente, crescer enquanto indivíduo, se aproximar da vontade de Deus, é perdoar. Talvez você tenha todos os direitos, humanamente falando, de revidar, de se vingar. Talvez isso não saia da sua cabeça, talvez você pense nisso o tempo todo, mas eu queria dizer para você que Cristo nos inspira nessa noite a termos uma atitude surpreendente, a termos uma atitude inesperada, de perdoar aqueles que nos agridem. Pai, perdoa-lhes. Jesus estava passando por um momento extremo de sofrimento. Jesus estava passando pelo traje de ser considerado como um malfeitor, ser considerado ou igualado a uma pessoa da sua época que não era flor que se cheire, uma pessoa que era detestada. Jesus estava sofrendo o traje e a vergonha dos xingamentos, das falácias, das agressões verbais, mas nesse exato momento Jesus não revidou, Jesus não deu troco, mas Jesus surpreendentemente pediu ao Pai que os perdoasse. Quem você precisa perdoar? Para quem você precisa pedir perdão? Eu queria convidar você a frutificar nesse deserto, nesse momento de isolamento social.
Ainda bem que nós temos hoje ferramentas de comunicação super avançadas e nós, num clique no nosso celular ou então no clique do nosso telefone, a gente pode chegar perto daquelas pessoas que nós porventura machucamos ou que nos machucaram e aí então liberarmos o perdão, tratarmos elas com perdão. Esse é um tempo de reconciliação, é um tempo de curar os nossos relacionamentos. A Quaresma e o caminho para a cruz nos ensina isso. A cruz de Cristo nos leva ao perdão. Se inspire na atitude de Jesus e perdoe aqueles que te machucaram e peça perdão para aqueles que você machucou. Mas existe ainda uma segunda reflexão que eu queria fazer com você essa noite. E o que nós precisamos é ter uma atitude também como Cristo teve de olhar, ou de mudança de olhar. O texto bíblico, no versículo 34, seguindo, o Pai perdoa-lhes, Jesus diz que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nos momentos difíceis da nossa vida, de sofrimento, de crise, a gente quer achar culpados. A gente vive procurando culpados, não é? Tem muita gente, muitas teorias rolando pela internet, pelas conversas nas ruas, quando ainda elas existem, pelas conversas em WhatsApp, de quem são os possíveis culpados da crise. E da mesma forma que surgem teorias de quem são os culpados, surge também o anseio dentro do nosso coração de encontrarmos um justiceiro, um herói, alguém que nos liberte dessa situação. Mesmo que faça isso desconsiderando aquilo que é certo, mas que cumpra o anseio que está no nosso coração de resolver essa situação e encontrar um culpado e, ao encontrar esse culpado, penalizá-lo, né? Então, dentro dos momentos de sofrimento, de crise, a gente busca sempre o culpado e busca também um justiceiro para arrancar esse culpado da nossa vida e, de alguma maneira, fazer a gente se sentir vingado, né? Fazer a gente se sentir aliviado desse processo que muitas vezes tem dentro do nosso coração de sentimentos ruins. E é nesses momentos de crise também que a gente sente raiva e a gente não sabe de quem. Às vezes, dentro desses processos de crise, a gente sente medo. E a gente também não sabe do quê. E a gente vive esses sentimentos conturbados dentro da gente, esperando alguém que possa, de alguma maneira, eliminá-los. E aí que entra, né, essa figura de uma pessoa justiceira, de uma pessoa, muitas vezes, com palavras duras, tentando buscar, através de ódio, de ira, a resolução de um problema. Mas eu queria questionar você nesse exato momento para que você refletisse um pouco. Será que esse é o melhor caminho? Será que o ódio, será que a ira traz alguma coisa que seja produtiva? Alguma vez, ao longo da história da humanidade, o ódio ou a ira gerou esperança? Criou esperança? Fez crescer a esperança em nós? Acho que não. Não me lembro de algum momento onde o ódio, a ira desembocou em algo produtivo para a sociedade. Pelo contrário, todas as vezes que o ódio, o medo, a ira tomam conta do coração e mente do ser humano, o que nós temos é frustração, o que nós temos é tragédia, o que nós temos é mais amargura, é violência gerando violência, é ira produzindo destruição e desgraça. Esse não é o melhor caminho. Mas então, qual é o melhor caminho para essa situação que nós estamos vivendo? Como nós devemos enxergar? Como nós devemos visualizar essa situação? O que Jesus propõe na cruz é uma mudança de olhar. É olhar para as pessoas que estão envolvidas nesse exato momento, nessas situações, com um olhar de que pessoas pecadoras não sabem o que fazer. O que Jesus está pregando na cruz não é um olhar de ódio, de culpa, mas é um olhar de pessoas que estão em confusão. Jesus já anunciara no Evangelho que as pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que estão perdidas, sem cuidado, sem direção. E por isso, através do pecado,
erram constantemente nas suas vidas. E eu queria levar você a refletir que nós somos como essas pessoas. Aquelas pessoas que estavam ao pé da cruz naquele dia, muitas vezes são confundidas conosco. Porque nós também, por vezes, temos os mesmos sentimentos no nosso coração e, por vezes, também erramos como aquelas pessoas também erraram. O próprio apóstolo Paulo diz, certa vez, a respeito de si mesmo, que ele não sabia, muitas vezes, o que ele estava fazendo. E o que ele não queria fazer era isso que ele fazia. E o que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Nós somos seres humanos pecadores. E, por vezes, vivemos uma vida confusa. Portanto, nessa situação, ou nessas situações, não adianta ficar achando culpado. Nós não devemos ficar com o dedo em riste, apontando, acusando, mas o que nós devemos fazer é aprender com Cristo que a atitude correta no momento de dificuldade é estender a mão, é ajudar. Jesus não acusou, mas Jesus, com o olhar correto, ajudou, né? E é essa atitude surpreendente e inesperada que Jesus traz para nós refletirmos através da cruz. Nós não devemos acusar, não devemos achar culpados, mas é hora de termos solidariedade. Não é a ira que cura, não é a ira que vai produzir qualquer tipo de transformação e esperança no nosso mundo. Não é o ódio que vai fazer a gente sair dessa crise. Mas o que vai fazer a gente sair dessa crise é a solidariedade. A crise da cruz foi resolvida por Cristo com compaixão e misericórdia. E foi assim que Jesus nos resgatou do pecado e venceu a morte. Jesus, com as suas mãos estendidas, cheias de compaixão e misericórdia, e não de acusação. João capítulo 3, versículo 16, um texto que a gente sabe de cor salteado, que diz porque Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é algo que acalanta os nossos corações, ou acalenta os nossos corações. Mas o versículo que se segue diz também que Cristo não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar o mundo. O olhar de Cristo da cruz não é de julgamento. O olhar de Cristo na cruz é de solidariedade. Ele reconhece que as pessoas estão confusas, não para ajudar as pessoas. Como a gente pode abaixar um pouco a nossa acusação, o nosso dedo em riste e começar a pensar como a gente vai sair dessa junto? Qual é a nossa forma de transmitir às pessoas que estão à nossa volta, mesmo à distância, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão? Eu queria convidar você a refletir sobre isso. Como você pode ajudar o mundo? Cristo na cruz não condenou, não julgou, mas Cristo na cruz teve um olhar de solidariedade, de compaixão, porque ele via aquelas pessoas que estavam à sua volta como ovelhas sem um pastor. Que você tenha essas atitudes na sua vida, na sua caminhada. A atitude de perdoar e a atitude de olhar de maneira diferente. Não de maneira acusatória, mas maneira graciosa, solidária, para que Cristo, de fato, nos ajude a sair dessa situação. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus use você para ser um instrumento nesse momento de crise. E que, de fato, você, nesse momento difícil, delicado, cresça e as pessoas possam ver Cristo Jesus em você, ok? Deus abençoe. Como nós havíamos falado, nós teremos nesse instante um momento de intercessão. Foram anotados aqui alguns pedidos, nós já vamos orar por eles. Eu queria que você também ficasse atento às informações que os nossos governos têm passado para nós. Nós vivemos um momento único na nossa vida. Já aconteceram momentos semelhantes na história, mas nós estamos vivendo algo novo na nossa existência. Difícil encontrar alguém que viveu algo parecido, e por isso a gente precisa se munir de muita informação. Mas eu queria exortar você a que buscasse informações confiáveis. A gente também tem recebido muitas informações duvidosas,
Nós temos vivido também dentro da era da fake news. Então, cuidado, né? Procure buscar informações seguras. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, certamente você que nos assiste de outro estado, de outra cidade, todos os governos têm lançado aí diretrizes, informações seguras para que você então cumpra-as. Então que você observe isso e tome cuidado com aquelas informações que a gente recebe sem nenhum tipo de fonte confiável, né? Vamos nos cuidar. Eu tenho dito para a minha comunidade local, quero também transmitir isso para vocês, que nós não precisamos apenas de obediência nesse momento. Nós precisamos, e eu quero falar isso para você de uma maneira muito direta, cristã, de amor. Amor a Deus, amor a nós mesmos e amor ao nosso próximo. Viver a situação que nós estamos vivendo exige da gente amor, comprometimento em amor com Deus, conosco e com as pessoas que estão à nossa volta. Então, às vezes, você não está na faixa de risco, mas você conhece ou convive com alguém que está. Então, ame essas pessoas que estão à sua volta, né? Ame como a si mesmo, para que elas, nesse momento, não sofram com essa doença que está sendo rapidamente propagada em todo o mundo. A gente não precisa falar da quantidade de mortos que nós temos em todo o mundo, quantas as projeções que estão feitas no nosso país, mas eu queria incentivar você a ter uma postura de Cristo, de Jesus nesse momento. Isso é extremamente importante. Não busquemos as atitudes dos outros, mas busquemos o referencial do nosso mestre, que é Jesus. Então olhe, né? Perdoe, olhe com um olhar diferente, mas ame como Cristo amou também as pessoas. Esse é um momento de cuidado. Vamos nos cuidar e vamos cuidar dos outros, ok? Curva a sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Vamos ter então um tempo de intercessão a Deus. Pai, nós queremos nesse momento interceder ao Senhor por misericórdia e compaixão pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa nação. O Senhor sabe das dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso país. O Senhor sabe, ó Pai, dos desencontros de informação. O Senhor sabe também da resistência que existe no coração de muitas pessoas em acatar, em amor, as diretrizes que nos são dadas. Nós pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro com misericórdia e compaixão, mas que o Senhor também transforme as nossas vidas para que nós possamos cumprir, ó Pai, e viver da mesma maneira como Cristo Jesus viveu, se preocupando, ó Pai, com as pessoas, olhando em amor para os outros, e que assim nós consigamos, ó Pai, vencer essa crise, esse momento delicado, com o Teu auxílio, com a Tua força, ó Pai. Clamamos nesse instante, ó Pai, por todas as pessoas que de alguma maneira já foram vítimas desse vírus, aqui no nosso país e em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão lutando pela sua vida. Que eles consigam, ó Pai, através da Tua graça, superar esse momento e muito em breve voltar às suas atividades. Que o Senhor dê força a eles, ó Pai. Também clamamos pela vida daqueles que estão no pelotão de frente, os médicos, os enfermeiros, aqueles que trabalham em hospitais, aqueles que trabalham em lugares que são essenciais para manter a vida das pessoas. Pai, tem misericórdia dessas pessoas, que o Senhor as cubra com os Teus cuidados, que o Senhor as cerque, ó Pai, com a Tua proteção, e que o Senhor dê a elas, ó Pai, inteligência e sabedoria, para que o trabalho das suas mãos surtam, ó Pai, os efeitos esperados, ó Pai. Cubra essas pessoas com as Tuas bênçãos, com os Teus cuidados, e que o Senhor continue animando e fortalecendo para que eles sejam, ó Pai, instrumentos de bênçãos nas Tuas mãos. Também queremos clamar nesse instante pelas famílias que já estão enlutadas, aquelas que perderam, ó Pai, entes queridos por conta dessa crise que nós estamos vivendo. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão, traga consolo, traga conforto, Senhor. O Senhor sabe da dor que isso provoca, a perda provoca no nosso coração. Tem misericórdia, Senhor, que elas sintam a Tua presença nesse instante, que elas sintam os Teus cuidados e que elas saibam que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor sabe de todas as coisas e que nada, absolutamente nada acontece sem que o Senhor permita. Por isso que elas tenham
nesse instante o conforto e o consolo celestial, na certeza que o Senhor tem planos para nós que não podem ser frustrados. Pai, abençoa também nesse instante os nossos governantes, que haja acordo, que haja consenso, que o povo agora possa ter nos líderes referencial seguro e certo, que não exista, Pai, no coração orgulho, que não exista no coração deles nenhum tipo de promoção nesse momento difícil, mas que eles estejam, ó Pai, de fato entregues no teu altar para governar segundo a tua vontade, ó Pai. Que eles não olhem em seu próprio benefício, mas que eles olhem, ó Pai, para a necessidade e o benefício do povo. Que o Senhor arranque, ó Pai, com a tua mão, seja na esfera federal, estadual ou municipal, qualquer vaidade, qualquer propósito que seja diferente de promover agora a vida e também superação desse momento de crise. E que de fato o Senhor venha, ó Pai, trazendo transformação no coração dos nossos governantes para que nós possamos encontrar referenciais seguros nesse momento de crise, ó Pai. Também queremos clamar por aqueles nossos irmãos e irmãs que estão passando por situações difíceis nesse momento, que talvez não tenha ligação com esse momento de crise, mas que esteja muito relacionado, ó Pai, por alguma angústia, ansiedade pessoal que estão vivendo. Por isso nós clamamos nesse instante, ó Pai, pela Adriane, a nossa irmã Adriane, que amanhã passará por cesárea para ganhar a sua filhinha, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dela, que o Senhor cuide também das mãos dos médicos, dos enfermeiros que vão cuidar dela, e que seja, Pai, um momento de cesárea tranquilo e que a sua filhinha venha, Pai, ao mundo com alegria, com tranquilidade, para trazer também bênção aos familiares e que seja um momento de muita alegria e festa na vida deles, ó Pai. Cuida de todas as coisas para que esse momento seja um momento abençoado na vida dos nossos irmãos Kevin e Adriane, ó Pai. Também queremos pedir, ó Pai, nesse instante pela saúde da Glauce Diniz. O Senhor sabe daquilo que ela precisa nesse instante. Ela chegou até nós, colocou o nome nos comentários. O Senhor sabe do problema que ela tem enfrentado e nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha em socorro dessa nossa irmã e que de fato o Senhor restaure a sua saúde por completo. Também queremos clamar, ó Pai, pela vida da Edmara Blood, que passará também por uma cirurgia na coluna. Que o Senhor venha em socorro da nossa irmã. Que o Senhor abençoe também a mão dos médicos para que a cirurgia seja bem sucedida e que isso traga também melhor qualidade de vida para nossa irmã, Pai. Tira a ansiedade, a angústia do seu coração e que ela possa crer, ó Pai, na tua ação, no teu poder, para que ela também goze, ó Pai, de melhor saúde e melhor qualidade de vida. Clamamos também, ó Pai, pela Antonella Rodrigues, que o Senhor também venha, Senhor, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar o seu trabalho, a sua saúde, que o Senhor derrame sempre as tuas bênçãos sobre esse lar, sobre essa casa, trazendo sempre os teus cuidados preciosos sobre esses nossos irmãos, ó Pai. Cuida, Senhor, de tudo aquilo que eles precisam, sustenta, que o Senhor providencie, que eles possam sempre estar descansados no Senhor. Também, Senhor, alcança a nossa irmã Maria Dourado, está no final da sua gestação, à espera do seu bebê, que o Senhor também cuide dela nessa reta final, que esse bebê venha com saúde, trazendo também muita alegria à vida dos familiares da sua mãe. Também pedimos, ó Pai, pela vida do Itamar, pela vida da sua família. O Senhor sabe também das dificuldades que ele enfrenta, das necessidades, que o Senhor venha ao seu encontro com o seu Espírito Santo, cuidando, abençoando a sua vida, abençoando também ele no seu trabalho, que não pode se ausentar, não pode enfrentar o isolamento, que o Senhor cuide dele, cuide de toda a equipe também do seu trabalho, que o Senhor cerque com seus cuidados, que o Senhor livre ele dos males, dos perigos, e que o Senhor também traga descanso na certeza que o Senhor não dormita, mas que o Senhor sempre está atento a todas as suas necessidades. Abençoa, Senhor, também a vida do Daniel Caetano, que o Senhor também abençoe grandemente a sua família, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor derrame as tuas bênçãos e cuidados sobre a vida deles, que o Senhor também esteja providenciando tudo aquilo que é necessário e que a cada dia mais eles estejam sempre no centro da tua vontade, ó Pai. Clamamos também, ó Pai, pelos nossos irmãos da 2ª IPI de Jacareí, igreja querida, amada por nós, que o Senhor também
cuide daquela igreja, que o Senhor também esteja presente ali, que o Senhor também esteja atuando na vida de cada irmão, cada irmã, e que eles continuem, ó Pai, sendo sal e luz do mundo, na cidade onde eles estão inseridos, que eles continuem, ó Pai, tendo a sabedoria do alto, para sempre viver de acordo, ó Pai, com a Tua vontade. Clamamos também, ó Pai, pela vida da Mariane, pela família, pela mãe também, ó Pai, da Mariane, que o Senhor também esteja derramando as Tuas bênçãos, os Teus cuidados, trazendo sempre, ó Pai, aquilo que eles precisam, trazendo, ó Pai, restauração da vida física, emocional, dos relacionamentos, que em tudo, ó Pai, o Senhor esteja presente, cuidando dessa família. Abençoa também a Maria, Senhor. Abençoa a sua família, abençoa de maneira especial a sua neta Eloá, de 3 meses, que precisa também da tua bênção em relação a essa saúde. Que o Senhor cuide delas, que o Senhor abençoe as suas vidas, que o Senhor guarde também essa família. Que o Senhor esteja conosco, Pai, que o Senhor esteja cuidando de nós, abençoa aqueles nossos irmãos também que nós conhecemos que estão passando por necessidade. Alcança, Senhor, a vida da Sueli, do João, do Luiz, que estão também vivendo essa fase do luto, que o Senhor console e conforte seus corações. Abençoa, Senhor, Dona Nilzete, abençoa, Senhor, a Noemi, o Cláudio, a Helena, o Luiz, a toda a família também que agora está enlutada, que o Senhor também cuide dos seus corações, fortaleça nesse momento difícil, que o Senhor também alcance a família da Miriam, que o Senhor guarde, Senhor, os seus filhos, a sua casa. O Senhor sabe também da doença e da suspeita também de Covid, que o Senhor cuide deles. Abençoa também a Priscila, a Natália, Senhor, da nossa igreja, que também precisam do teu auxílio nesse momento de doença. Que o Senhor esteja fortalecendo, cuidando da sua saúde, ó Pai. Abençoa, Pai, enfim, todas aquelas pessoas que precisam do Senhor nesse momento. Que o Senhor venha com o teu socorro, que o Senhor guarde, abençoe, Senhor, e cuide das nossas famílias. Abençoe todos aqueles que nos assistiram, que estão conosco. Que o Senhor também os alcance com a tua graça, com a tua bênção. Cuide dos seus corações, cuide das suas vidas. Que o Senhor também continue guardando a nossa mente e coração, ó Pai, para que a gente não caia nas investidas do inimigo, mas que a gente continue firme, ó Pai, crendo que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor pode todas as coisas. Cuida, Senhor, da nossa vida, cuida sempre do nosso coração. Continua, Senhor, conosco, continua abençoando as nossas vidas. Que o Senhor sempre olhe para nós, que o Senhor sempre incline os teus ouvidos para ouvir a nossa oração e que o Senhor venha sempre ao nosso socorro, nos ajudar, ó Pai, nas dificuldades que nós temos atravessado. Cuida de nós, ó Pai, cuida da nossa família, cuida, Senhor, do nosso país. Cuida, Senhor, do nosso mundo, das pessoas, que de fato nós possamos nesse momento crescer espiritualmente, nos aproximarmos do Senhor e nos sentirmos cuidados por Ti. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando para o encerramento da nossa live, do nosso culto online, mas eu queria ainda deixar aqui alguns avisos para você que nos assiste. A nossa comunidade já sabe, mas nós temos reuniões sempre às quartas e domingos. Como a gente não pode se reunir no templo, nós estaremos usando esse meio digital para nos encontrarmos e termos comunhão e edificação. Então, o nosso próximo encontro está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h30. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então, se você quiser se aproximar, ou melhor, aprofundar no conhecimento da palavra, esteja conosco próxima quarta-feira às 19h30. Os cultos, enquanto nós estivermos nesse período de isolamento, nós estaremos transmitindo dessa forma. Então, você é nosso convidado. Todo domingo às 19h30 nós estaremos juntos. Outra coisa que a gente tem incentivado a nossa comunidade a viver, e quero incentivar você também, é realizar os cultos nos lares. Nós precisamos de um tempo também de fortalecimento espiritual enquanto família. Então eu queria convidar você, desafiar você que tivesse esse tempo também com os seus familiares. Talvez você nunca teve essa prática na sua família. Por isso a gente desenvolveu um roteiro para ajudar você junto com seus familiares. E a gente usa um método que a gente chama de OEP, oração, edificação e partilha. Nós temos um momento de oração e a gente guia você nos pedidos, nos cânticos. Depois nós temos um momento de edificação, um texto bíblico, algumas perguntas e a partilha, como você fazer essa partilha. Se você tiver interesse, você pode enviar inbox, né, no inbox do Facebook da igreja, o seu número celular de WhatsApp. E a gente vai mandar esse roteiro para você, né? A gente vai
postar isso também a partir de segunda-feira. Na verdade, hoje a gente vai postar o de amanhã no grupo da nossa igreja, mas se você tiver interesse e não é da nossa comunidade local aqui de Telêmaco Borba, você pode mandar inbox o seu número e aí a gente vai adicionar isso no nosso WhatsApp e vai enviar para você o roteiro desses cultos nos lares para ajudar você a ter um momento de edificação. Nós vamos fazer isso de segunda a sábado, ok? No domingo, a gente então vai ter um tempo de comunhão junto como corpo, como família de Cristo, ok? Foi muito bom ter você com a gente até aqui. Que bom que você acessou a nossa live. Eu rogo a Deus, vou continuar orando para que você receba das mãos do Senhor as mais ricas bênçãos e também os mais ricos cuidados da parte do nosso Senhor, que não dormita e que sempre está atento à sua vida. Receba nesse instante a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre a vida de todos os teus familiares, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço, uma excelente semana na presença do Senhor. De como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. És um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável